que Neymar Júnior destruiu a carreira dele e Schopenhauer avisou que isso ia acontecer? O dia em que Neymar assinou a própria sentença. Agosto de 2017. O mundo do futebol parou. Neymar não estava apenas trocando de clube, ele estava, sem saber, assinando um documento filosófico irrevogável. Ao forçar a saída do Barcelona e aceitar os 222 milhões de euros do PSG, ele acreditou que estava comprando a liberdade. Na verdade, estava se entregando como refém de uma força invisível, que Arthur Schopenhauer descreveu com precisão cirúrgica 2 séculos antes. O gancho é brutal naquele momento. O jogador mais caro da história tornou-se a personificação viva da vontade schopenhaueriana, esse impulso cego e insaciável que nos condena a sofrer exatamente por desejar. Ele saiu de um ecossistema onde brilhava ao lado de Messi e Suárez, campeão da Champions, ídolo, mas se sentia coadjuvante. A vontade sussurrou: você precisa ser o protagonista absoluto, dono do seu próprio império. E ele obedeceu. O que Neymar não percebeu e o que Schopenhauer grita há 200 anos é que satisfazer um desejo é apenas o prelúdio de um desejo ainda maior. Você nunca chega. A linha de chegada se afasta a cada passo. Mas o que ninguém imaginava era que essa decisão, nascida de um desejo legítimo de grandeza, detonaria uma reação em cadeia que transformaria o corpo dele no palco central do sofrimento. O menino da vila, o gênio da bola, começou ali a cavar a própria cova filosófica. E o pior, Schopenhauer já tinha avisado: a vontade insaciável e o vazio que nunca fecha. Para entender a queda, é preciso entender o motor. Schopenhauer chamou de vontade a essência última de tudo que existe, um ímpeto irracional, que nunca se satisfaz, uma fome sem fim. Nos humanos, ela se manifesta na forma de desejo constante. A equação é simples: desejar é sofrer pela falta. Realizar o desejo é cair no tédio ou correr atrás de outro objeto. Não há vitória definitiva. Agora observe Neymar pós-2017. Os números da primeira temporada em Paris são absurdos. 28 gols e 19 assistências em 30 jogos. Domínio técnico, show. Mas a vontade já havia mudado de alvo. Não bastava ser o rei da França. Ele queria a bola de ouro, queria a Champions League sem asteriscos, queria a reverência planetária que Messi e Cristiano Ronaldo monopolizavam. Cada passe magistral, cada drible humilhante apenas alimentava uma exigência interna que jamais dizia chega. Enquanto isso, as polêmicas começaram. A briga com Cavani por um pênalti, a relação ambígua com a torcida, a sensação crescente de que o clube era pequeno para o seu sonho. Mas existe um detalhe que poucos conectam. Para Schopenhauer, o corpo é a objetificação direta da vontade. Ou seja, quando a alma adoece de tanto querer, o corpo começa a dar sinais inconfundíveis. E o corpo de Neymar estava prestes a se tornar um boletim médico da sua própria agonia interior. O corpo como espelho do tormento. Os dados são assustadores e funcionam como um mapa da ruína. De 2017 até o início de 2026, Neymar perdeu mais de 1.200 dias por lesão. Fratura no 5º metatarso do pé direito em 2018. Nova fratura no mesmo osso em 2019. Lesões musculares, adutor, tornozelo e, finalmente, a ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco em outubro de 2023, defendendo o Brasil. Só no PSG, disputou 173 partidas, mas ficou fora de mais de 120. Cada lesão acontecia exatamente quando a pressão por resultados se intensificava, como se o corpo implorasse por um limite que a cabeça se recusava a reconhecer. Schopenhauer explica: o corpo manifesta a vontade. Se a vontade é um turbilhão de ambições desenfreadas, o organismo adoece. Se há um conflito radical entre o que se deseja e o que se pode alcançar, o corpo grita. E aqui entra o momento de empatia. Não se trata de um ataque rasteiro a um garoto que saiu da pobreza com um talento descomunal. Aos 25 anos, qual de nós recusaria um cheque de 222 milhões e a chance de escapar da sombra de um gênio para tentar ser o protagonista da própria história? Ele caiu na armadilha em que qualquer um de nós cairia à ilusão de que mais significa melhor. O problema é que o preço da liberdade que ele buscou foi um corpo em frangalhos e uma alma exausta, oscilando entre a euforia das festas milionárias e a solidão das macas, o pêndulo do prazer e a montanha russa do tédio.
Schopenhauer desenhou a existência humana como um pêndulo oscilando entre dois polos, o sofrimento da falta e o tédio da posse. Não há descanso. Quando Neymar estava em campo, saudável, a pressão era insuportável, eliminações na Champions, críticas por simulações, a eterna acusação de não decidir nos momentos cruciais. Quando estava lesionado, mergulhava no vazio. As imagens de festas, o poker online, as viagens durante a recuperação viraram meme, mas eram sintomas clássicos do tédio schopenhaueriano, uma tentativa desesperada de anestesiar a angústia de uma vontade que não pode ser saciada. A cada ciclo, o mesmo roteiro, expectativa gigante, frustração, lesão, isolamento, distração. Em 2019, forçou uma volta ao Barcelona que nunca se concretizou, porque a vontade não quer o que já teve, mas um novo objeto idealizado. Em 2021, renovou com o PSG por um salário estratosférico, e o vazio continuou. Mas o golpe mais devastador não foi um osso quebrado. Foi um documento assinado em 2023, quando ele decidiu trocar o futebol de elite pelo projeto do Al Hilal, na Arábia Saudita. Um contrato de 2 anos, com valores totais próximos de 400 milhões de euros, parecia a consagração material definitiva. Na prática, era a rendição filosófica total, o preço final e a profecia cumprida. A ida ao Al Hilal deveria ser o recomeço tranquilo, longe dos holofotes europeus. Durou exatos 7 jogos e 428 minutos. Uma assistência, um gol de pênalti. Depois, a lesão gravíssima com a seleção brasileira. O custo por minuto em campo beirou o absurdo, mas o dado mais devastador é simbólico. Neymar tornou-se o atleta mais bem pago do planeta justamente quando deixou de competir no mais alto nível. A vontade que o fez sair do Barcelona para ser protagonista terminou isolada em um cenário periférico do futebol mundial, com o joelho destruído e a relevância esportiva reduzida a notícias de recuperação. Schopenhauer profetizou que a busca incessante por satisfação conduz inevitavelmente à frustração, a menos que a pessoa consiga negar a própria vontade, ou seja, abrir mão do querer. Neymar fez o contrário, alimentou a fera até o último centavo. Não se trata de demonizar dinheiro, é sobre o mecanismo. O mesmo impulso que o levou ao topo o trancou numa cela dourada, onde nenhuma Champions, nenhuma bola de ouro, nenhuma ovação de estádio poderá alcançá-lo. O documento que ele assinou não foi um contrato, foi a confissão de que a armadilha venceu. Como escapar da armadilha que pega o Neymar e que espreita todos nós? A trajetória de Neymar não é uma exceção, é um espelho ampliado do nosso cotidiano. Quantos de nós sacrificam saúde, relações e paz interior em nome do próximo degrau, da promoção, do salário maior, do like a mais? Schopenhauer oferece uma saída dura, porém libertadora. A única forma de interromper o sofrimento da vontade é, paradoxalmente, parar de querer com tanta voracidade. Ele não prega a apatia total, mas a contemplação estética, a compaixão e a recusa consciente de se escravizar ao ciclo desejo-frustração. Na vida prática, significa entender que o suficiente é uma escolha de poder, não de fraqueza. Significa aprender a curtir o processo, a rotina, o que já se tem, em vez de hipotecar o presente por um futuro idealizado que nunca chega. O gênio que encantou o planeta com seu futebol arte não precisava ser o número 1 absoluto para ser imenso. Ele já era. Mas a vontade o convenceu do contrário, e ele pagou com o corpo e com o legado. Schopenhauer avisou: a felicidade duradoura não está na próxima conquista, mas na trégua com os próprios apetites. Neymar, no fundo, é um de nós, só que sob holofotes e milhões. E sua ruína, silenciosa e filosófica, serve como alerta máximo. A sentença assinada em 2017 continua valendo para cada um que confunde liberdade com acúmulo infinito. O nome do papel poderia ser qualquer um, o seu inclusive.